Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que já está no Espírito Santo e foi recebido com muita festa, né, pela torcida vascaína lá no Espírito Santo. Você vai ver algumas imagens, né, aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre a possível escalação, a provável escalação do Vasco, né, para esse jogo contra o Volta Redonda. O Vasco vai com força máxima, né, contra a equipe do Volta Redonda. Vamos falar sobre o Miranda também, zagueiro. O Vasco finalizou o empréstimo do jogador. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. E vamos escutar também Léo Jardim falando sobre Payet. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem um oferecimento da KTO. A KTO é a parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode dar o seu palpite na partida Vasco e Volta Redonda lá na KTO. Você acessa o site e utiliza o nosso código promocional, que é o MDG20. Você utilizando o cupom MDG20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? KTO que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Acesse o site e ganhe o seu bônus com o cupom MDG20. Bom, meus queridos, vamos começar falando sobre o zagueiro Miranda, né? Jogador que não vem sendo aproveitado pelo Vasco da Gama, e o Vasco hoje finalizou o empréstimo desse jogador ao Amazonas, né, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Miranda não volta mais para o Vasco, né? O contrato dele termina até no meio do ano e ele não volta mais para o Vasco. De lá ele segue o seu destino, bem possivelmente no próprio Amazonas. O Vasco, inclusive, informou hoje de forma oficial o empréstimo do zagueiro Miranda ao Amazonas até junho, quando o contrato do jogador acaba com o Cruz Maltino. O Vasco ainda terá 20% dos direitos de uma futura venda do atleta. O Vasco deseja todo sucesso ao jogador, que chegou ao clube ainda nas categorias de base e fez 74 jogos com a equipe profissional. A situação do Miranda é a seguinte: ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano, até junho, então ele vai ficar emprestado ao Amazonas até junho, e a partir de junho ele vai assinar um contrato em definitivo com o Amazonas, né? Aí sem vínculo com o Vasco da Gama. Mas o Vasco vai manter ali 20% dos direitos do jogador para uma futura venda aí, caso, né, o Amazonas consiga fazer uma negociação, vender o Miranda, o Vasco ganha 20% aí dessa transação. Bom, uma boa sorte, né, ao Miranda, que ele consiga encontrar o seu bom futebol lá no Amazonas, o Amazonas que está investindo forte, né, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que ele consiga aí fazer uma boa Série B pelo Amazonas. Enfim, é um menino que sempre respeitou muito o Vasco, mas infelizmente, né, dentro de campo não conseguiu render o que a gente esperava. Bom, vamos mudar de assunto, vamos acompanhar como foi a chegada, né, do Vasco lá no Espírito Santo. O Vasco desembarcou hoje à tarde, né, no aeroporto de Vitória. Saiu pela pista, né, porque é uma orientação do próprio aeroporto para não tumultuar, etc e tal, porque senão era festa no aeroporto, né, para receber os jogadores. E aí os torcedores foram para a porta do hotel onde o Vasco vai ficar hospedado, né, lá na cidade de Vitória. E cara, foi uma festa belíssima, né, como acontece em qualquer lugar do Brasil que o Vasco vai. Mas eu venho dizendo aqui, né, Espírito Santo é Vasco. Tô ansioso, inclusive, amanhã de manhã eu embarco para o Espírito Santo, vou fazer a cobertura desse jogo lá pela Cazé TV. E, cara, tô ansioso, né? Porque eu sei que Vitória, Cariacica, Vila Velha, toda a região ali respira, né, Vasco da Gama. Enfim, vou colocar os vídeos, né, dessa chegada do Vasco. Os vídeos são do portal News Colina e também do jornalista Thiago Tan. Além do Thiago Tan, a Isabelle também participou dessa cobertura pelo News Colina, então fica aqui os créditos, né, dos vídeos para os dois. E cara, realmente excelente conteúdo, vai dar para você sentir como foi essa chegada do Vasco lá no Espírito Santo. Confira só.
estar aqui em mais um lugar e ser recebido com um público muito cheio, a torcida vascaína te recebendo. No, es increíble la sensación que vivimos a todas partes donde hemos ido. En el Carioca, con el Brasileirão el año pasado, ha sido increíble, multitudinario. Esto demuestra lo grande que es Vasco y nosotros tratamos de disfrutarlo y adentro de la cancha darle a toda esta gente. Medel! Eu, quando joguei no Vasco na base, já tive essa dimensão onde a gente ia. Na base, a gente já estava sempre com a galera esperando, com a torcida ali apreensiva. E agora, passaram 10, 12 anos, eu estou podendo rodar o Brasil para Manaus, Brasília, agora Espírito Santo. E ter essa recepção com a torcida aqui é espetacular. E só me deixa mais feliz que em breve a gente vai ter novas vitórias, novos títulos. Então tá aí, né, cara? Realmente impressionante, não tem como. A torcida do Vasco é diferente. Nesse vídeo tivemos também o Verratti, né, falando ali sobre a torcida do Vasco, sobre todo esse calor, né, que a torcida do Vasco entrega ali aos jogadores. Vamos para a provável escalação do Vasco. O Vasco força máxima, tá, para esse jogo. O provável time do Vasco para enfrentar o Volta Redonda amanhã é o seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor, Medel e Léo Pelé, com Lucas Piton na lateral esquerda. O meio tem Zé Gabriel, Galdames e Payet. O ataque, David e Verratti. Esse é o time do Vasco da Gama. Lembrando que o Sforza foi relacionado e deve ser opção aí para o segundo tempo. Bom, eu vou colocar agora aqui o Léo Jardim. Léo Jardim falando sobre Payet, sobre Dimitri Payet. Ele que é o tradutor oficial, né, do Dimitri Payet. O Jardim jogou algumas temporadas, né, no futebol francês, então domina ali o idioma e ajuda, né, o Payet ali a se comunicar com o elenco. O Jardim falou como é esse convívio, né, com o Payet. Os créditos dessa entrevista da Cazé TV. Confira. Muitas das vezes eu que sou encarregado de fazer as traduções. Em alguns momentos específicos que ele precisa passar alguma coisa para o grupo, eu estou ali no apoio para fazer a tradução, porque é um cara muito vivido, é um cara que jogou num nível altíssimo. Ele já tem demonstrado aqui no Vasco, com as atuações dele, a grandeza do jogador que é, mas eu acho que só o que ele faz dentro de campo não transmite a grandeza do jogador e a grandeza da pessoa que ele é, porque é um cara que, por tudo que ele já fez, por onde ele jogou, ele é de uma humildade, é uma pessoa, um coração enorme, uma humildade gigante. É um cara que está sempre disposto a ajudar e, como eu falei, é um cara que em certos momentos ele tem as palavras certas para poder dizer ao grupo, para poder acrescentar alguma coisa. Então eu sou encarregado de fazer essa tradução e poder passar para o pessoal a mensagem. Mas ele já está conseguindo falar, ele já está ali no ritmo carioca, vamos dizer assim? Já tá. Então tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.